Nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você subsídios da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo. Nós vamos estudar a lição de número 4, alegria, fruto do Espírito, inveja, hábito da velha natureza. Quero pedir a você subscrever no nosso canal Moldado. Também visite o nosso site moldado.com, estudos e mensagens. Lá você tem acesso não só aos vídeos das mensagens, mas também todo o esboço está ali para você estudar com mais detalhes a palavra de Deus. 3 tipos de alegria. Nós vamos ver 3 tipos de alegria e no final vamos falar sobre 4 alegrias gloriosas que teremos no arrebatamento da igreja. A alegria como fruto do Espírito, ou seja, alegria como virtude do fruto do Espírito, nós podemos chamar também de alegria eterna. Em Atos capítulo 13, versículo de número 45, nós vemos que os judeus, eles, por inveja de Paulo e Barnabé, devido à multidão que seguia Paulo e Barnabé, eles então tramaram expulsar Paulo e Barnabé dos seus termos, ou seja, de suas cidades. Dos versículos 50 a 52, diz assim a palavra de Deus: Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus termos. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Olha que lindo, o versículo 52 vai falar da virtude do Espírito, a alegria. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Esta alegria que estava no coração de Paulo e de Barnabé, com certeza era a alegria eterna, a alegria como virtude do fruto do Espírito. Também a alegria natural, é a alegria humana. A alegria humana, ela vem de fora para dentro. A alegria humana, ela nasce de drogas, do uso de drogas, quando a pessoa ingere bebidas alcoólicas, quando a pessoa assiste programas de humor, quando as pessoas ouvem piadas, as pessoas se alegram. É a alegria humana, alegria humana. Veja essa alegria, por exemplo, em Belsazar. Belsazar, ele ficou como imperador, como rei em Babilônia por alguns anos, e no tempo em que ele ficou como rei, ele convidou ali todo o seu exército para uma festa. Ingeriram bebida alcoólica, ou seja, ingeriram vinho, ficaram todos alegres, sentiram muita alegria, ficaram bêbados. O exército persa, então, aproveitou que eles estavam bêbados, invadiram Babilônia e a tomaram. Então, esta alegria que eles sentiram, deram a eles um prejuízo tremendo. A alegria vinda de Cristo, ela nasce de dentro para fora. É a alegria sobrenatural. Nós vamos falar mais dela. É a alegria que nasce do coração e ela se expressa fora e ela contagia todas as pessoas que estão ali ao seu redor. A alegria natural, a alegria humana, não. É só sente quem ingeriu a bebida alcoólica, quem usou as drogas, enfim, só sente a pessoa. Mas a alegria de Cristo, a alegria como virtude do Espírito Santo na vida, não. Todos que estão ali ao redor sentem esta alegria. Atos capítulo 2, versículos 46 e 47 diz assim:
e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. Então, quando os crentes se reuniam no templo, eles se alegravam. Quando eles se reuniam em casa comendo pão, eles também se alegravam. E esta alegria contagiava o povo. Eles caíam na graça do povo. O povo também ficava alegre, se admiravam daquela alegria que os crentes tinham. A alegria diabólica. A alegria diabólica é a alegria de quem dá lugar a sentimentos das obras da carne. A alegria diabólica é a alegria aquele que dá sentimento, que dá lugar a sentimentos como inveja, rancor, ressentimentos, ciúmes, iras, enfim, vingança. Então, e as pessoas se alegram nos seus planos, fazem planos maléficos, e quando esses planos do mal, eles conseguem êxito nesses planos, eles ficam felizes, ficam alegres. Veja que os filisteus, eles se alegraram com a cegueira de Sansão. Prenderam Sansão, arrancaram os olhos de Sansão, colocaram Sansão lá no templo dos deuses, reuniram ali todo o povo filisteu e eles davam risadas, davam gargalhadas, porque eles faziam de Sansão como ele fosse ali um palhaço, e eles riam-se da desgraça de Sansão. Nós vemos também que Herodes, no dia do seu aniversário, fez uma festa. João Batista há dias vinha pregando que não era lícito que Herodes tivesse relacionamento sexual com a sua cunhada, Herodias, que era mulher do seu irmão Filipe. E Herodes faz uma festa de aniversário. Herodias estava cheia de ódio. Herodias estava querendo vingar-se, mas não era só Herodias. João Batista incomodava muitas pessoas pregando a verdade, falando a verdade da palavra de Deus. Mas naquele dia de festa, a sobrinha de Herodes dançou, e Herodes então disse que tudo que a sua sobrinha pedisse, ele a daria. Sua mãe Herodias aconselhou que a filha pedisse a cabeça de João Batista em um prato. Cortaram a cabeça de João Batista e entregaram então àquela moça que passou para sua mãe. Veja aí o que a vingança faz. Elas então se alegraram, e não só elas, mas todos aqueles a quem João Batista pregava a verdade também ficaram alegres. É a alegria de vingança, planos maléficos, planos de ódio. Quantas pessoas também fazem isso? Quantas pessoas se alegram com a desgraça dos outros? Quantas pessoas se alegram porque os seus planos de vingança deram certo e as pessoas ficam contentes? São planos maléficos. Não é como o pai do filho pródigo, que quando o filho saiu de casa, levou a sua herança, levou aquilo que lhe pertencia, gastou tudo com bebidas, com mulheres, com as noitadas, com as orgias, e ele voltou para casa. E quando ele volta para casa, o seu pai poderia muito bem vingar-se do filho, mas o pai do filho perdido não fez isso. Ele correu de encontro ao seu filho, abraçou o seu filho, alegrou-se com o filho, deu presentes para o filho, deu uma festa para o filho, se alegrou com o filho. Ele fez o que Deus faz com as pessoas que estão perdidas, sem salvação, com aqueles que saem da casa de Deus, depois volta. Deus se alegra, os anjos se alegram, a igreja se alegra quando uma alma volta para Cristo, quando os perdidos voltam para Deus. Há alegria no céu e alegria também na terra
porque a igreja se sente feliz. A inveja gera ódio, gera amarguras, gera ressentimentos e acaba então, na maioria das vezes, acontece homicídios, suicídios, violências por causa da inveja, que gera o ódio, que gera ressentimentos, que gera amarguras, que gera rancores. Saul tinha inveja de Davi. Quando Davi foi soldado de Saul e voltava de uma guerra, as mulheres então encontraram-se com Davi com festa, dizendo que Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Saul ficou indignado com aquilo. Saul entrou no coração de Saul naquele momento o sentimento de inveja, e ele começa então a perseguir o Davi, para matar Davi, até que Deus deixou Saul. Saul já não tinha mais a presença de Deus. A presença de Deus estava na vida de Davi. Davi era o homem segundo o coração de Deus. E em uma guerra com os filisteus, Israel perdia esta guerra. E Saul, vendo então que a guerra já estava perdida, pede ao seu pajem de armas para que o mate. E o pajem de armas não quis fazer isso em Saul. Saul então, ele se joga sobre a sua espada e comete um suicídio. Sabe por que aconteceu tudo isso? Porque ele reservou, ele guardou dentro do seu coração, naquele dia que as mulheres disseram: Davi matou 10.000, Saul matou 1.000, e recebiam Davi com festa. Ele guardou inveja no seu coração e até que morreu se suicidando. Caim também teve inveja de Abel. Abel ofereceu ali oferta animal para o Senhor, e o Senhor recebeu a oferta de Abel, mas Deus não recebeu a oferta de Caim. Não foi porque Caim não ofereceu um animal, é porque a oferta de Caim estava incompleta. A oferta de Abel tinha carne, gordura e sangue, mas a oferta de Abel tinha tudo isso. A oferta de Caim era uma oferta de manjares, então só tinha ali a carne, faltava a gordura e faltava o sangue. E em Números, quando da repetição das leis, em Números capítulo 15, versículos 4 e 5, a oferta de manjares deveria ser oferecida com azeite e vinho para substituir, no caso, ali o sangue e a gordura. Por isso, Deus não recebia a oferta de Caim. Caim ficou com inveja de Abel e acabou então por matar Abel por inveja. Herodias, né? Já falamos da Herodias, que por vingança também acabou aí pedindo a morte de João Batista. A inveja também gera morte espiritual, desânimo de viver. A inveja torna-se uma desgraça na vida de quem dá lugar a esse sentimento maléfico e destruidor. As pessoas que guardam esse sentimento, que têm esse sentimento destruidor na sua vida, é uma desgraça. A pessoa fica desanimada, sem coragem de viver. O invejoso nunca é feliz. Sabe por que o invejoso nunca é feliz? Porque ele não cuida da sua vida, ele cuida da vida dos outros. Ele olha para o que os outros têm, ele olha para o que os outros fazem, ele olha para a vida dos outros, ele não cuida da sua vida. O tempo que ele tinha para cuidar da sua vida, para viver a sua vida, ele agora vive olhando a vida dos outros, e por isso ele
não é feliz. Ele olha para o emprego, ele olha para a felicidade, ele olha para a família dos outros, mas a dele não. E por isso os invejosos, não se desenvolvem, porque vê os outros crescerem, mas eles nunca crescem por causa da inveja. A vida espiritual dos invejosos é um fracasso. Ele está sempre desanimado, está sempre sem ânimo, está sempre triste, está sempre sem vontade de viver. Os seus sonhos, ele não tem sonhos. E se tem, também não procura a realização, não vai em busca da realização dos seus sonhos, porque ele está vidrado, olhando a vida dos outros. Ele não se preocupa com a sua vida, com o seu crescimento, e sim com o crescimento dos outros. Ele se esquece da sua vida, enquanto os outros estão sempre a crescer, ele está sempre a diminuir. Todos que querem ser felizes em suas conquistas e ter sucesso no que faz, deve fazer o quê? Aumentar. Ele deve ter admiração por aquilo que ele é, por aquilo que ele faz. Ele deve valorizar aquilo que ele tem e sempre elogiar o crescimento dos outros, admirar o crescimento dos outros, elogiar as pessoas. E se ele tem um sentimento de inveja, esse sentimento de inveja vai diminuir na sua vida, porque ele estará cuidando da sua vida e também se alegrando com o crescimento, com o desenvolvimento das outras pessoas. A inveja gera doenças mortais, sentimentos doentios, não só a inveja, mas também o rancor, o ressentimento, os ciúmes e outros sentimentos podem gerar enfermidades graves no corpo das pessoas. Muitas dessas enfermidades, elas às vezes são enfermidades difíceis de ser curadas. Então temos aí uma relação de 12 doenças com mais outras doenças ainda geradas por essas doenças. Visite lá o nosso site modado.com e você vai ver lá todos os tipos de doenças e do que elas são geradas, enfim, geradas pelo sentimento de inveja. Como podemos observar, cultivar a inveja traz inúmeros prejuízos. Prejuízo para a saúde, né? Prejuízos no corpo, prejuízo na mente e prejuízo também espiritual. Além disso, prejudica também a relação com as outras pessoas, relação interpessoais. Prejudica tudo isso porque a pessoa está invejosa, né? E priva também de viver uma vida feliz, de viver uma vida alegre. A pessoa não tem uma vida alegre, não tem uma vida feliz, não vive uma vida plena por causa da inveja. Alegria como virtude do fruto do Espírito. A alegria como fruto do Espírito é a alegria eterna. Esta alegria o homem recebe quando ele nasce de novo, quando ele recebe Cristo na sua vida, quando ele recebe Jesus no seu coração. Aí ele então recebe esta alegria regenerado pela palavra de Deus. Ele tem a alegria eterna. E o que é a alegria eterna? O que é a vida eterna? Jesus disse em João 17,3, a vida eterna é esta, que conheçam a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem ele enviou. Quando a pessoa conhece Deus plenamente, quando a pessoa conhece Jesus de uma forma gloriosa, ele recebe dentro do seu coração, na sua vida,
a alegria eterna, a virtude do fruto do Espírito. Quem tem esta alegria? Tem esta alegria quem se entrega para Jesus, aquele que serve a Jesus com alegria. O salmista disse, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? A alegria de estar na casa de Deus, na presença de Deus, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Quem tem esta alegria? Tem esta alegria aquele que vive uma vida voluntariamente trabalhando, servindo na obra do Senhor. É glorioso servir. Quando a pessoa serve ao Senhor, trabalha na obra de Deus com alegria, ele sente alegria eterna, alegria como virtude do fruto do Espírito. Quem tem esta alegria? Tem esta alegria também quem, em meio às adversidades, em meio aos problemas, em meio às aflições, em meio às dificuldades, em meio às situações adversas da vida, não abandona a casa de Deus, não abandona Jesus, não abandona a salvação, não abandona a oração, não abandona jejum, não abandona a vida espiritual. Ele fica firme, sabe por quê? Porque ele tem a virtude do fruto do Espírito, a alegria eterna no seu coração. E ele vai conquistando, porque são provas, são lutas, são dificuldades, e ele vai conquistando, ele vai vencendo essas lutas, vai vencendo as provações, vai passando pelas aflições, sempre com o seu coração alegre, feliz, esperançoso, que ele vai ter vitória em nome de Jesus, fazendo como Jó: o meu Redentor vive, o meu Redentor vive, e um dia ele virá. Assim como Jó, em meio às aflições, venceu, porque ele tinha alegria no coração, não é? Então, veja que Davi era sempre grato a Deus, ele vivia sempre satisfeito, não importava com as perseguições de Saul, não importava com o que Saul queria fazer com ele. Saul queria matá-lo, mas Davi sempre honrava Saul, respeitava Saul, porque Saul era o rei de Israel. Mas Davi estava sempre alegre, mesmo fugindo das ameaças, fugindo das perseguições de Saul. Davi estava sempre alegre. Então no Salmo 16:9 ele diz: portanto está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. O apóstolo Paulo também viveu mais da metade da sua vida em prol da obra de Deus, e ele sentia muita alegria. Ele próprio descreve os seus sofrimentos. Os sofrimentos de Paulo eram recompensados com a alegria eterna, com essa virtude do fruto do Espírito que ele tinha na vida. Ele ficava contente, ele ficava alegre, passava por dificuldades, passava por problemas, passava por aflições, por ameaças, por perseguições, mas ele tinha no seu coração esta alegria, a virtude do fruto do Espírito. Estava na vida do apóstolo Paulo. Ele sofria, mas tinha alegre. Veja que o sofrimento garante a bem-aventurança, garante sofrer pela causa de Cristo, sofrer pela obra de Deus, sofrer pelo reino de Deus. É um privilégio, né? É um privilégio, não é uma infelicidade, mas é privilégio. Resulta em suprema alegria. Tiago 1:12 ele diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança o quê? A provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida.
Vale a pena, meu amado e querido irmão, vale a pena, mesmo com sofrimento, com aflições, mesmo com dificuldades, com problemas, com ameaças, você continuar fazendo a obra de Deus, trabalhando para o Senhor, porque você será recompensado, não é pelo homem, porque o homem, ele não cumpre com as suas promessas, ele falha nas suas promessas, mas Deus, ele cumpre aquilo que prometeu. E se ele prometeu recompensar aqueles que trabalham na sua obra, aqueles que fazem a sua obra, assim ele o fará. Mas você precisa perseverar na provação, perseverar na aflição, perseverar nas adversidades. Ainda Mateus 5, 11 e 12, Jesus disse: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram quem? Os profetas que foram antes de vós. Vale a pena. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele expôs a sua alegria em fazer o serviço de Deus. Ele disse: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, está assim firmes no Senhor, amados. Ou seja, a alegria de Paulo era ver os crentes que moravam em Filipos sempre firmes, sempre trabalhando, sempre animados, sempre dispostos em fazer a obra de Deus. Paulo sofria, era perseguido, mas ele se alegrava com o crescimento das igrejas que ele havia fundado. As igrejas cresciam, os crentes estavam animados, as igrejas crescendo, não importava o que ele sofria, mas ele estava sempre alegre e feliz. Era a alegria, era a virtude do fruto do Espírito, a alegria eterna no coração de Paulo. Pode estar no seu coração esta alegria, pode estar no meu coração esta alegria de fazer a obra do Senhor. Agora, nós podemos perder essa alegria, viu? O diabo, ele é o único interessado em tirar esta alegria da minha vida, em tirar essa alegria da sua vida, em roubar esta alegria. E ele usa quem? Os seus instrumentos. Quem são os instrumentos do diabo? Os instrumentos do diabo é todos aqueles que não são usados por Jesus. Aqueles que não têm Jesus na vida podem ser usados pelo diabo para te tentar você a pecar, porque aqueles que querem servir bem a Deus buscam por uma vida santificada. E quando tentados podem pecar, e pecando contra o Senhor, o que acontece? Fica triste, né? Precisamos estar protegidos com o escudo da fé, para que quando nós formos atacados pelo diabo, quando o diabo lançar os seus dardos, nós estamos escudados, usamos o nosso escudo, e assim seremos protegidos. Podemos até perder, sim, podemos até perder algumas batalhas. Jesus disse que a nossa carne é fraca, mas o nosso espírito tem que estar sempre pronto. Perdemos batalhas, mas não perdemos a guerra. Sabe por quê? Porque o Senhor dos exércitos é Cristo. Jesus é o nosso general. Ele está à frente e vence a guerra por nós, em nome de Jesus. Podemos também perder nossa alegria se não perdoar. É necessário perdoar. Se você guardar rancor, se você guardar ressentimentos no seu coração pelo seu irmão ou por qualquer uma outra pessoa, esse ressentimento, esta mágoa,
ela vai tirar a sua alegria, vai roubar a sua alegria. Então, o que você precisa fazer? Liberar perdão. Ou senão, se alguém pedir perdão, perdoe também. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Deus perdoa a quem perdoa. Se você perdoar, com certeza Deus vai te perdoar. É assim que acontece. Então, quanto mais rápido possível você perdoar ou pedir perdão, é melhor, porque a amargura ela cria raízes. Então, corte logo essas raízes para que você não perca a alegria eterna, a alegria do céu, essa virtude do Espírito, a alegria, esta alegria podemos chamar também a alegria da salvação. É a alegria que o crente sente. Ele é salvo, ele enfrenta lutas, ele é salvo, ele vence os problemas, ele é salvo, ele vence as aflições, porque ele é salvo em Cristo e ele não deixa nada. Ele enfrenta todas as coisas, mas ele não abandona a igreja, não abandona a palavra de Deus, não abandona a sua vida de fé, permanece firme. Jesus disse que nós deveríamos o quê? Olhar, vigiar e orar. Então nós precisamos estar atentos nesta orientação de Cristo, olhar, vigiar e orar. Estudar a palavra de Deus é importante, porque aquele que quer roubar a nossa alegria não vai conseguir roubar, porque nós estamos em oração. Quem está em oração está em comunhão com Deus, porque nós estamos vigiando. Quem está vigiando está cuidando desta alegria, deste gozo eterno. Quem está estudando a palavra de Deus está fortalecido, e também o diabo não vai conseguir, porque a palavra de Deus está no seu coração, na sua vida e na sua boca, para dizer ao diabo: sai, porque está escrito, em nome de Jesus. E por isso nós vemos muitas pessoas abandonando a fé, abandonando Jesus, abandonando a sua vida espiritual, muitas pessoas desanimadas, muitas pessoas tristes, deixaram, sabe por quê? Porque deixaram de cumprir seus deveres espirituais, deixaram de orar, deixaram de vigiar, deixaram de estudar a palavra de Deus, deixaram de fazer reflexões na palavra de Deus, pararam e estão tristes, desanimados, sem sonhos, não vêm mais para a casa de Deus, pararam, a sua vida espiritual já não tem mais, já não oram mais, já não adoram mais, já não se alegram mais, perderam. Então, é preciso estar sempre recebendo este conselho de Jesus, olhando, vigiando e orando, estudando a palavra de Deus. Temos também a alegria natural. Ela já começa triste. A alegria natural começa triste. Quem sente se expressa, quem sente essa alegria natural, ele se expressa com gargalhadas, com risos. É uma alegria que é criada pelos homens. A alegria de quando ocupam as praças para usar drogas. É a alegria quando as pessoas entram nos bares para beber uns copos, para beber cerveja, para beber vinhos e se embebedarem, para beber bebidas e se alegrarem por alguns momentos. Esta é a alegria que a pessoa cria, que o homem cria, não é? É alegria também em festa de carnaval, quando as pessoas vão nas festas de carnavais, as pessoas se alegram, muitos se alegram por uma bobeira, por uma coisa ou por outra, são momentos de alegria. E outra coisa, o homem se alegra também, ele se alegra e quando ele se alegra, se acaba mal, ele se alegra
para se acabar mal. Ele se alegra procurando a alegria na escuridão, pelo contentamento de viver. A alegria natural, ela é um prazer, apenas um contentamento, um júbilo exterior. Quando, por exemplo, quando o seu time de esporte lá vence uma partida, a pessoa por um momento, alguns momentos, algumas horas, as pessoas ficam felizes, ficam alegres porque ganhou uma disputa. Aí quando vê um programa de humor também, por algumas horas fica ali alegre. A alegria interior, ela é sobrenatural. Ela é uma virtude do fruto do Espírito, ela está lá dentro, ela é conquistada, né? Ela está dentro de nós, ela é buscada, e através de Cristo nós temos, o crente tem esta alegria no seu coração. Essa alegria, ela é especial, e só quem tem esta alegria é quem tem Jesus no coração, desfruta desta iguaria tão gostosa, né? Zaqueu, quando ele desceu da árvore, ele abraçou Jesus e ele ficou tão alegre que ele levou Jesus para participar de um banquete na sua casa. Não foi como aquele homem rico que veio procurar a alegria eterna ou a vida eterna e disse que sabia toda a lei. E Jesus disse: então você vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me. Mas aquele homem não quis esta alegria, não quis alegria, ele preferiu os seus bens materiais e não quis a vida eterna. Quantas pessoas também estão assim, né? Preferem os bens materiais, preferem as riquezas, colocam em primeiro lugar o dinheiro, em primeiro lugar dizem ser, estou garantindo o meu futuro ganhando muito dinheiro, e enfim, coloca as riquezas, os bens materiais em primeiro lugar e não tem alegria eterna, não tem vida eterna, não tem salvação, não tem prazer de viver. O prazer está sempre no dinheiro, sempre em ter muitas riquezas, não é? Mas ter riquezas, ter dinheiro, se o Senhor conceder a você esta graça de ser rico, é uma bênção, mas o Senhor precisa estar em primeiro lugar na sua vida. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, ou seja, o dinheiro, tudo que for que o Senhor quiser te dar, isso vem depois, né? Então, alegrias no arrebatamento da igreja, né? Para quem cuidar em ter as características, quem cuidar em ter, quem cuida em ter esta virtude do fruto do Espírito na sua vida, ele vai participar pelo menos de 4 alegrias interessantes que eu encontrei no arrebatamento, né? Então, vale a pena cuidar da nossa vida espiritual, como disse Jesus: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Seremos recompensados e estaremos para sempre com o Senhor. Vencer a carne não é tarefa fácil, não, mas com a ajuda do Espírito Santo, nós conseguimos vencer a carne. Com a ajuda do Espírito Santo, nós vencemos as aflições, nós vencemos as batalhas, nós teremos forças para resistirmos às obras do mal. No arrebatamento da igreja, nós desfrutaremos de 4 gloriosas alegrias, né? Há 4 alegrias gloriosas que os crentes vão participar no arrebatamento da igreja. Vale a pena cuidarmos da nossa vida espiritual, como disse Jesus: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Seremos recompensados e estaremos para sempre com o Senhor. O Senhor irá recompensar, irá nos recompensar com tudo aquilo que nós fizermos para Ele. Vencer a carne não é tarefa fácil,
mas com a ajuda do Espírito Santo, nós conseguimos vencer. Nós conseguimos vencer a carne com a ajuda do Espírito Santo. Nós conseguimos vencer o mundo com a ajuda do Espírito Santo. Nós conseguimos vencer o diabo com a ajuda do Espírito Santo. Nós conseguimos vencer porque o Espírito Santo nos ajuda a vencer. Agora nós vamos desfrutar de 4 gloriosas alegrias. É a alegria do noivo que desce. Jesus virá satisfeito, alegre, levar a sua igreja, que também o espera alegremente para estar com ele para sempre. 1 Tessalonicenses 4,16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. É a alegria da noiva que sobe. Os Salmos 45, versículo 13 e 14. A alegria da noiva que sobe. É a igreja que irá subir para o céu, para encontrar com o Senhor nos ares, com esta alegria, essa alegria da virtude, do fruto do Espírito que está na nossa vida. Nós estaremos felizes porque estaremos com o Senhor. O salmista disse: a filha do rei é toda em lustre lá dentro, o seu vestido é intertecido de ouro, levá-la-ão ao rei com vestidos bordados, as virgens que a acompanham atrarão a ti. A noiva subirá alegre. A alegria das lutas que findam, Romanos 8,18. As lutas ficarão para trás, o choro ficará para trás, os lamentos ficarão para trás, o mundo ficará para trás, as aflições, as adversidades, as injúrias, as injustiças ficarão aqui nesse mundo, e a igreja subirá alegre, feliz, para encontrar com o Senhor. O apóstolo Paulo disse aos Romanos 8,18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. É a alegria das lutas que findam, e a última alegria, a alegria do galardão recebido. Apocalipse 22:12. Trabalhe para o Senhor com alegria, Ele vai te recompensar, porque Ele vai te galardoar. Faça para o Senhor, contribua com a sua oração, contribua com a pregação da palavra de Deus, contribua com o trabalho no reino de Deus, contribua dizimando, ofertando, ajudando a igreja para Deus. Não faça para o homem, faça para o Senhor, com alegria, e você vai ser recompensado. Se você não for recompensado aqui na terra, com certeza o Senhor te recompensará no céu. No céu você será recompensado. 22:12. Apocalipse diz: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Estas alegrias e outras mais que a nós vão ser reveladas, recompensará os momentos de lutas, recompensará os momentos de aflições que aqui passamos, recompensará os problemas, as injúrias, as injustiças, as calúnias, as perseguições, as adversidades que enfrentamos nesta terra, e nós estaremos com o Senhor. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então aqui no mundo nós temos problemas, nós temos dificuldades, nós passamos por adversidades, por provações difíceis, mas o Senhor está conosco, nos ajudando. No mundo nós temos aflições, mas Ele disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo e nos ensina também como nós podemos vencer o mundo. E nós, se quisermos aprendermos, lemos a Bíblia, aprendemos como vencer o mundo, praticamos, e assim como Jesus venceu, nós também
venceremos este mundo de tribulação e cheio de problemas. Deus abençoe a sua vida. Não perca a escola bíblica dominical na sua congregação. Até a próxima oportunidade com mais subsídios da escola dominical, em nome de Jesus.